Voltamos pela TV Horizonte. Olha aí, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas Imescar. Mais de 80 anos de experiência no mercado no tratamento das hemorroidas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tem também uma coisa muito interessante, que é a pomada Imescar. Muito bom. Nós estamos conversando com a Flávia Calais e o assunto é economia doméstica. E aí, Patrícia? Olha, tem aqui perguntas das telespectadoras, viu? A Lucibele está falando aqui com a gente do bairro Luxemburgo. Ela pergunta para a Flávia o seguinte. Primeiro, ela faz uma afirmação. Flávia, não tem jeito de economizar com dívidas. Devo muito e todo mês entro no cheque especial. Faço o acerto no final do ano com o 13º. Essa situação é muito comum, não é? Sim, várias pessoas têm me perguntado sobre o que fazer com o 13º. Eu acho que se você teve o ano inteiro tudo correto, o 13º está sobrando, tira até mais do que 10%, tira um tanto para você poder poupar, guardar, ou se você quiser fazer uma viagem de férias com sua família, use esse dinheiro. Agora, se você tem dívida, a primeira coisa que eu sugiro fazer é entrar o ano sem dever. Quita tudo, se sobrar, ótimo, se não sobrar... Pois é, acontece o seguinte, Flávia, né? Na vida brasileira, na cultura brasileira, o cara entra no cartão de crédito, entra no cheque especial e etc. tal, gasta o que deveria gastar, que não vai sobrar por coisa, chega em janeiro, aquela correria e tal, mas ainda vai de férias ainda, vai para a praia. E depois, depois, a partir de fevereiro, eu pago tudo esse negócio aí, divido isso aí. Essa é uma triste realidade do brasileiro, que infelizmente eu acho que deveria mudar. Porque você já começa o ano preocupado, você viaja em janeiro, tem o seu momento de descanso e passa o resto do ano preocupado, estressado, porque está devendo. Parcelar a viagem é uma boa? Se a pessoa não deve, mas aí chega lá na agência de viagem, eu vou para Vitória, Espírito Santo, e aí você parcela a viagem durante 12 vezes no cartão de crédito. Se a pessoa tem controle financeiro, cabe dentro do orçamento dela, e se não tem desconto para pagar à vista, aí eu vale acho a que pena. Sim. Por exemplo, passagem aérea, eu sempre parcelo, porque não faz diferença pagar à vista ou a prazo, e está dentro do meu orçamento. E tem um momento que se você compra meia-noite pela internet, você compra muito mais barato. Eu não tenho visto muito dessas promoções, não, mas às vezes acontece. Tem uma coisa interessante, né? Sim. Teve um dia que eu fui ao Rio de Janeiro, paguei acho que 300 e poucos reais para ida e volta ao Rio de Janeiro. Olha que coisa Se você boa. for num horário, numa coisa normal no final de semana, é 800 cada passagem. Sim. Então é uma coisa interessante, né? Aí você viaja 10 horas da noite, 11 horas e tal, que ninguém quer viajar nesse horário. A gente tem sempre que ficar atento, igual o Black Friday. Agora teve muitas promoções que valeram a pena, de viagens, de produtos. Então a gente tem que estar sempre antenado. Mas o que eu sempre falo é planejamento, cabe no meu orçamento. Se couber, ótimo. Se não couber, nem acompanhe essas promoções. Calais, ou seja, você começa a planejar no início do ano um dinheiro que você vai gastar para a viagem que você vai fazer, o dinheiro que você vai usar para comprar o material do filho. Quer dizer, você tem que ir sabendo economizar durante o ano para você viver bem. Correto. É isso? Por exemplo, você falou sobre filhos. Em janeiro, a gente não paga mensalidade porque a gente já pagou a matrícula no final do ano. É verdade. Eu, por exemplo, eu já tenho lá na minha planilha, o que é da mensalidade da escola, eu já deixo para material escolar, que vai dar mais ou menos o mesmo valor. O meu dinheiro do 13º, a primeira coisa que eu faço é pagar à vista IPVA, IPTU. Paga tudo à vista. A matrícula da escola, que eu já pago com antecedência para ter o desconto. Aí o que sobra, aí a gente vai. Aí vai, igual eu te falei, a gente vai planejando. É uma viagem de férias, são os presentinhos de Natal. E também tá sobrando, gente, dá presente. Se não tá, infelizmente, um beijo e um abraço. É interessante ter uma pessoa da minha família na festa, não dá presente, que paga o IPVA, né? Paga o IPVA todo de uma vez só, com o dinheiro, as pratinhas que ele vai economizando, coloca dentro do cofre. Durante só todo no ano. Início do ano que vem, na hora de pagar o IPVA, que ele vai lá e tira aquilo tudo e conta e tal, e apura o dinheiro que dá para pagar o IPVA e sobra muita coisa ainda. Tem um pedido aqui o dinheiro de parece que consulta, você não viu? vê, né? Que você juntou, né?
Sim. Né? Gilmar, gente, ele é lá de Betim. Oi, Gilmar, obrigada pela sua audiência. Ele está perguntando para a Flávia o seguinte: ele foi mandado embora, acontece que ele tem uma dívida que, somando tudo, dá 16 mil reais. Hoje ele tem um carro quitado que vale 40 mil. Ele pergunta para você se você orienta a vender o carro por 40 mil, pagar as dívidas todas e ficar financiando um novo carro. O que ele tem que fazer? Se ele precisar do carro, tem que analisar para ver se juros, a taxa de juros, se ele vai ter condições de pagar a prestação. Mas eu acho que no caso dele, se ele fez o acerto e ainda continua devendo, a primeira coisa que ele tem que fazer é vender o carro, até porque ele não vai ter condições de bancar um carro desempregado. Manter, né? Manter um carro desempregado, gasolina, manutenção. Às vezes o carro é a forma dele ganhar mais dinheiro, né? Sim, se ele precisa do carro para trabalhar, aí sim, aí eu aconselho ele a vender, pagar a dívida, dar uma entrada com o que sobrar e parcelar o outro. É como o governo de Minas, Flávia, né? Tá aí pensando em vender e receber um dinheiro lá do Nióbio, que dá 900 milhões por ano. Aí vai receber esse dinheiro em... Antecipado 8 anos. Quer dizer, o Estado vai deixar de receber por ano 900 milhões para receber esse dinheiro antecipado durante 8 anos. Para resolver um problema do Estado que não vai conseguir resolver em 6 meses. Não vai resolver e vai virar uma bola de neve. Uma bola de neve. Para ter outro problema lá na frente. Aí vende a CEMIG, vende daqui um dia, vende o Palácio, vende tudo aí. E não vai ter nada, não vai ter Estado mais. Ó, o Ronaldo aqui participando com a gente, lá de Caeté. Obrigada, Ronaldo, pela audiência. Ele está falando o seguinte, que todas essas dicas são muito válidas, desde que esteja com a vida em dia. Aqui em casa estamos 2 desempregados e precisamos de fazer bico. Estamos vendendo o almoço para comprar a janta. Tá dado o recado. Tem muita gente nessa situação. Tem muita gente. Não é? E aí, quando as pessoas passam por essa situação, é que as pessoas começam, quando chegar numa situação melhor, vai assim, eu vou continuar como se eu estivesse fazendo bico. Vou continuar economizando. Não vou continuar fazendo coisas que eu não poderia fazer, né? Por isso a importância de você ter uma reserva financeira. Porque se tiver uma reserva financeira, você ficou desempregado, aconteceu alguma coisa, você consegue se manter por um período até você ver o que vai fazer, se vai arrumar outro emprego, se vai trabalhar por conta própria. Uma boa reserva financeira gira mais ou menos em torno de quantos salários que você ganha na ativa? Por exemplo, se hoje você ganha, vamos falar abaixo, um salário mínimo, vamos pôr R$1.000. Se você economizar R$100 por mês, por ano, você vai economizar R$1.200. Então, quer dizer, além do seu acerto, você vai ter mais um mês de salário garantido, mais um pouquinho. Pois é, Flávia, eu fico me lembrando, né? Antigamente as pessoas não tinham e se contentavam em não ter, né? Hoje, o cara ganha R$1.000, mas tem que ter um telefone de última geração. Tem que pagar a conta de telefone. Tá? O R$1.000 nunca vai dar. Nunca vai dar. Não é verdade? Com certeza. E, por exemplo, você ganha R$1.000 hoje. Aí você ficou demitido. Você recebe seguro-desemprego por, acho que é 4, 5 meses, dependendo do seu tempo. Dependendo do tempo. Mais o acerto. Então, eu acho que dá para você estar garantido aí 6 meses. Não, a pessoa foi lá, recebeu o acerto, vai ao shopping, gasta tudo. Aí vai ter um problema. E saber falar não também, né, gente? Eu acho assim, eu ia até te perguntar isso. Uma família, por exemplo, lá em casa nós somos 5. Você tem que comunicar para os seus filhos qual que é a verdadeira situação. E se eu posso, e se eu não posso. Fazer umas viagens, assim, com menos frequência também ajuda muito, né? A gente tem que viver dentro da nossa realidade, dentro daquilo que a gente pode, como eu já havia falado. Quando eu era menino, né, meu pai falou assim, hoje você não vai sair comigo. Meu pai, eu era pequenininho, adorava sair com ele. Não, porque o papai não tem dinheiro para comprar picolé e nem pipoca. Ele falava? Que era uma coisa... O que é um picolé, pipoca? Hoje qualquer um pode comprar um picolé, uma pipoca. Ele não tinha dinheiro para comprar um picolé, uma pipoca, né? Infelizmente. Pois é, gente, estamos chegando ao final. Eu quero dizer que eu indico a Metropax para você fazer o seu plano funerário. 0800 726 0140. Flávia Calais. Olha aqui. Você vai ter que voltar aqui mais para falar sobre economia doméstica, principalmente para as donas de casa, né? Patrícia, vamos embora? Vambora? Vambora. Gratidão e alegria, excelente segunda-feira. Até amanhã. Amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Um abraço.